Acho que é inevitável que em algum momento da nossa caminhada a gente se pergunte, mas por que Deus me ama? E alguns anos atrás eu me fiz essa mesma pergunta e eu nunca vou me esquecer da resposta que o Espírito Santo me deu. Ele falou comigo muito claro e para sempre eu vou deixar marcado isso no meu coração para nunca me esquecer quando essa pergunta voltar na minha mente, né? E ele falou comigo, ele falou assim, para de se preocupar com receber uma resposta do porquê eu te amo, simplesmente se entregue a esse amor. Então o que eu quero falar com vocês através desse vídeo é exatamente aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Pare de se perguntar por que Deus te ama, mas se entregue a esse amor. Porque não existe resposta porque Deus me ama, porque não tem motivos para Deus nos amar. Nem se a gente fosse bom e obedecesse tudo certinho, corretinho, por mais que a gente saiba a realidade que nós não conseguimos. Mas nem se a gente conseguisse, isso não seria motivo para Deus nos amar, porque é impossível a gente ser tão bom e perfeito para Deus, que é a própria perfeição. Então, pare de se perguntar por que Deus me ama, por que Deus me ama, e tente buscar motivos para isso, porque não existe motivos. Nem se você faz as coisas certas, ou se você lê a Bíblia, não, isso não, sabe, não é suficiente. Mas é simplesmente porque Deus é bom e generoso e amável. Ele olhou para nós e nos desejou. Simplesmente assim, Ele nos amou. Porque eu sei certamente que não há nada de bom em mim além de Cristo. Então sem Cristo, meu Deus. E mesmo antes de eu aceitar Jesus na minha vida, Deus já tinha me amado. Então, tem um versículo que eu gosto muito que tá lá em Romanos, que diz, Romanos 5:1, que diz assim, mas Deus demonstra o seu grande amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pra você ver quanto o amor de Deus é inexplicável. Porque antes da gente aceitar Jesus e nos tornar filhos de Deus, quando ainda éramos pecadores, Deus já tinha demonstrado o seu amor por nós, enviando Jesus como apropriação dos nossos pecados, pelos nossos pecados, para nos reconciliar e para nos dar acesso livre à presença de Deus. Por que Deus me ama? Bom, eu posso te dar uma certeza. Não existe uma resposta. Não existe motivos plausíveis para isso. Mas simplesmente porque Deus é bom. Simplesmente porque Ele é amor. Simplesmente porque Ele é muito paciente, generoso, bondoso. Simplesmente assim, Deus te ama. Então pare de se perguntar por que Deus me ama. Ai, por quê? Por quê? Por quê? Eu não consigo entender. Realmente a gente nunca vai conseguir entender o amor de Deus. Pare de se perguntar e comece a se entregar a este amor. Não, você nunca vai ser digno. Não, você nunca vai ser perfeito. Mas quando a gente se entrega ao amor de Deus, Deus fica feliz. Porque tudo que Deus quer é que a gente se entregue a esse amor. Que a gente viva uma vida digna do Evangelho, que a gente viva uma vida apaixonada por Cristo. Porque essa é a melhor coisa que a gente poderia fazer por Deus, sabe? Amar como Ele nos ama. E mesmo assim, mesmo a gente tendo amor ao máximo que a gente poderia amar alguém, mesmo assim esse amor não é nem 1% do amor de Deus por nós. Isso que é loucura, porque Deus é perfeito e a gente deveria amar Ele de uma forma, né? Mais do que Ele nos ama, mas isso não é possível, porque Deus nos ama muito além do que a gente pode imaginar. É infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Então eu termino esse vídeo falando. Esse vídeo é um vídeo rápido, como vocês bem viram, mas é exatamente pra falar isso pra você que tá se perguntando por que Deus me ama. Você nunca vai receber uma resposta, porque não existe motivos. Ele simplesmente te amou com um amor extravagante. Nem seus pais podem te amar com a forma como Deus te ama. Nem seus amigos, nem nada. Ninguém nunca vai poder suprir o seu coração com um amor extravagante, maravilhoso e perfeito. Somente Deus. Então pare de se perguntar e se entregue totalmente a esse amor. Conheça Jesus, porque Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Então simplesmente se entregue a esse amor. Deus quer derramar sobre você mais do amor dEle. E não fique se perguntando, por que Deus me ama? Ele te diz hoje, filho, filha, eu simplesmente te amei. Deixa eu te falar só mais uma coisa que eu acho extremamente importante de falar pra você. É que muitas vezes
Vai vir muitas coisas na nossa cabeça pra gente, quando a gente se pergunta por que Deus me ama, e a gente vai pensar, cara, Deus não pode me amar tanto assim, porque olha como eu sou falho, pecador, e enfim, e faço as coisas erradas. Mas deixa eu falar, Deus já demonstrou o seu amor por nós. E Ele te ama, nós somos amados por Deus, tipo assim, de uma forma que ninguém pode explicar. Mas você pode decidir se entregar a esse amor, falar, não, eu aceito ser amado por Deus, mesmo sabendo que eu nunca vou poder merecer, mas exatamente que torna isso o Pai tão mais maravilhoso, sabe? Extraordinário. Por quê? Porque a salvação e o amor de Deus não é por nosso mérito, nossas obras, nosso esforço, nossos atos, não. É simplesmente pela graça, na fé desse amor. Então como que eu sou salvo? Como que, enfim, é simplesmente crendo no sacrifício de amor, no sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Deus te ama. Não tem motivos. Ele simplesmente nos amou. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi Deus, não foi você que amou Deus, foi Deus que amou você e te escolheu. E se você tá vendo esse vídeo, eu nem sei se você é cristão ou não, mas eu creio que muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus estão vendo esse vídeo. E eu quero falar pra você que tudo que você precisa fazer pra ganhar a salvação, pra receber o amor de Deus, pra você ser salvo, é simplesmente crer em Jesus. Crer e receber Ele no seu coração. É só você orar falando assim, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e falho, mas eu te aceito no meu coração. Sabe, é crer em Jesus, crer no sacrifício que Ele fez por você, crer que Ele é Deus, que Ele ressuscitou, que Ele morreu e ressuscitou por você. E simplesmente convidar Jesus a morar no seu coração, sabe? Você nunca vai poder fazer algo pra Deus te amar mais ou Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama. Simplesmente assim, simplesmente. Não, cara, simplesmente. E é esse amor, essa bondade, essa graça de Jesus do coração do Pai que nos constrange a viver uma vida com Ele. Que, cara, é incrível porque antes de eu amar Deus, antes de eu amar Jesus, Ele já tinha me amado. Logo eu fico pensando, cara, o que Deus viu de bom em mim? E aí eu retorno e falo, não tem nada, não tem nada de bom. É simplesmente porque Ele é bom. E Ele olha pra nós com amor, com compaixão, com bondade, com desejo de nos ter. Sabe, porque a nossa fome por Deus nunca vai ser tão grande quanto a fome que Ele tem por nós. Sabe, e isso é muito maravilhoso. Se entregue ao amor de Deus. Não fique... Não é nem confusa a palavra. Eu vou usar essa palavra, mas não é bem essa palavra que eu queria usar. Mas se vitimizando, tipo... Não mereço, então não recebo esse amor. Então vou viver uma vida de condenação, de culpa, de tristeza. Não. Aceite o amor de Deus. Aceite que você é filho amado de Deus. Que a sua identidade foi transformada, foi trocada por causa do sacrifício de Cristo. No momento que você aceitou e creu na mensagem do Evangelho. Agora você é filho amado. Então haja como filho. Se firme-se e seja convicto dessa identidade. De que no dia que você obedece ou no dia que você não obedece. No dia que você é bom, no dia que você é mais ou menos, ou no dia que você tá péssimo. Não importa. Deus continua te amando e te desejando inteiramente.